Boa noite. Eu vim ler mais umas páginas de Alice no País das Maravilhas, tudo bem? O jogo de cricket no campo da rainha. Uma grande roseira imperava na entrada do jardim. As rosas que nela cresciam eram brancas, mas havia 3 jardineiros que se ocupavam em pintá-las de vermelho. Alice achou que aquilo era uma coisa estranha e aproximou-se para ver melhor. Justamente na hora que chegou perto deles, ouviu um dos jardineiros dizer: "Cuidado, Cinco, não jogue tinta em mim. Eu não tive culpa", disse o Cinco em um tom aborrecido. O 7 empurrou meu cotovelo. Nisso, o 7 olhou para cima e retrucou: "Muito bem, 5, sempre colocando a culpa nos outros." "É melhor você não falar nada", disse o 5. "Ontem mesmo eu ouvi a rainha dizer que você merecia ser decapitado." "Por quê?", disse aquele que tinha falado primeiro. "Não é da sua conta, 2, disse o 7. "É sim, é da conta dele", disse o 5. "Eu vou dizer pra ele. É porque você levou raízes de tulipa ao invés de cebolas para a cozinheira." O 7 jogou o pincel fora e estava começando a falar bem de todas as injustiças, quando seus olhos caíram sobre Alice, que os estava observando. Ele calou subitamente, os outros olharam ao redor e todos curvaram-se em respeitosa reverência. "Vocês poderiam dizer-me, por favor", disse Alice um pouco timidamente, "por que estão pintando essas rosas?" Os 5 e o 7 não disseram nada, mas olharam para o 2. Mas o 2 em um tom baixo: "Porque, de fato, você vê, senhorita, esta deveria ser uma roseira vermelha, e nós plantamos uma roseira branca por engano, e se a rainha descobrir, nós todos seremos decapitados, sabe? Portanto, você vê, senhorita, estamos fazendo o melhor possível antes de que ela chegue para..." Nesse exato momento, o 5, que estivera todo o tempo olhando ansiosamente por jardim, gritou: "A rainha, a rainha!" E os 3 jardineiros atiraram-se instantaneamente de bruços no chão. Havia um som de muitas passadas, e Alice olhava ao redor, doida para ver a rainha. Primeiro chegaram 10 soldados carregando clavos. Eles eram todos da mesma forma que os jardineiros, retangulares e achatados, com as mãos e os pés saindo dos 4 cantos. Depois vinham 10 cortesãos, que eram ornamentados com diamantes e caminhavam de 2 em 2, como soldados. Depois desses vinham as crianças reais. 10 delas e as gracinhas iam saltitando alegremente de mãos dadas em duplas também. Em seguida vinham os convidados, a maior parte dos reis e rainhas, e entre esses Alice reconheceu o Coelho Branco, falando apressadamente de um jeito nervoso, sorrindo para tudo o que era dito. Ele seguiu sem reconhecer Alice. Finalmente vinha o valet de copos, que carregava a coroa do rei sobre uma almofada de veludo escarlate, antecipando o final do grande cortejo que trazia o rei e a rainha de copos. Alice estava em dúvida se deveria ou não atirar-se ao chão de bruços como os 3 jardineiros, mas não conseguia lembrar-se de se já tinha ouvido falar sobre tal regra em cortejos. E além disso, qual seria a utilidade de um cortejo? Pensou: se as pessoas ficam de bruços e não podem vê-lo. Então ela ficou como estava e esperou. Quando o cortejo passou por Alice, todos pararam e olharam para ela. A rainha disse severamente: "Quem é isso?" Dirigindo-se ao valete de copos, que apenas curvou-se e sorriu em resposta. "Idiota", disse a rainha, balançando a cabeça impacientemente, e dirigindo-se para Alice, prosseguiu: "Qual é o seu nome, criança?" "Meu nome é Alice, às suas ordens, majestade", disse Alice bem educadamente, mas acrescentou para si mesma: "Ora, afinal de contas, eles não passam de um baralho de cartas. Eu não preciso ter medo deles." "E quem são esses?", perguntou a rainha, apontando para os 3 jardineiros que estavam ainda estendidos ao lado da roseira. "Isso porque vocês sabem, como eles estavam de bruços e a parte de trás do baralho era igual a todo o resto do baralho, ela não poderia dizer se eles eram jardineiros ou soldados, ou cortesãos, ou 3 das crianças reais." E aqui está o desenho. E por hoje era só. Terminamos mais umas páginas de Alice no País das Maravilhas. Muito obrigado. Deixa um like, deixa um comentário e tenha um dia abençoado. Tchau e boa noite. Sonhe com os anjos. Tchau.